A seguir, os bastidores da política. Programa Laroca Neto, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Estamos novamente aqui, programa Laroca Neto, na sua TV Vila Velha, naquele nosso tradicional encontro semanal, para falarmos de política, do dia a dia, daquilo que acontece na vida dos pontagrossenses e daquilo que você não vê, que está escondido atrás do biombo, e nós tiramos esse biombo para você aqui na TV Vila Velha. Vamos falar de vulto histórico, aquela abertura que a gente faz sempre falando de alguém, do nome do logrador público da nossa cidade. E eu sempre pesquiso para ver nomes novos, histórias, né? Os nomes não são tão novos porque a gente vê no dia a dia na rua, né? Nas placas de rua, mas é importante você saber da história. E tem uma rua importante aqui da cidade, que é a Rua Silva Jardim, que passa na frente do Mufato, faz aquela curva, tem a rotatória, e uma rua importante da nossa cidade. E você deve estar me perguntando, tá, mas quem foi Antônio da Silva Jardim? Então, ele não tem muito a ver com o município de Ponta Grossa. Mas como você já sabe, eu já falei aqui, numa determinada época, quando da proclamação da República, quando se proclamou a República, haviam muitas ruas, principalmente aqui na cidade de Ponta Grossa, que tinham nomes do Império, né? Então, Rua do Imperador, Rua da Imperatriz, Praça da Matriz, e foram modificados ao longo do tempo. A 7 de setembro, né, também foi mudada. Então, várias ruas da cidade aqui, que eram denominadas com uma homenagem ao pessoal que era do Império, foi retirado para botar o povo novo da República. E isso é normal. Se você pegar no livro Jaú Jacó, tem história lá da confeitaria, que eu já contei aqui, que o português não sabia se colocava confeitaria, ele já tinha mandado pintar a placa confeitaria do Império, né? E ele aí proclama a República, ele corre atrás e vai lá para pintar e pede para pintar o nome, olha, faça a confeitaria da República. Daí, muito experiente e inteligente o pintor, olha, e vai que a República não emplaca. O senhor coloca Rua da República aí, confeitaria da República, e de repente né, cai o governo, volta o imperador e daí? Como é que fica? Sabe o que ele fez? Botou confeitaria do Manuel. Resolveu o problema e, obviamente, não trouxe nenhuma disposição com ninguém. Mas, naquela época, era comum. Então, mudou, saiu, rei novo, rei posto, né? Tira um rei e entra outro, aquele que manda. E nesta modificação em que a República tomou conta, obviamente as modificações já aconteceram. E daí nominaram várias ruas, aqui em Ponta Grossa aconteceu isso, né? Benjamin Constant sendo homenageado, a própria Marechal Deodoro, que era a rua da Imperatriz, do Imperador ali, foi modificada, né? A Rua 15 de Novembro não era 15 de Novembro, era a Rua da Imperatriz, foi modificada. Inclusive tem uma placa ali no bar, naquele bar de esquina ali, tradicional, da 15 de Novembro com Augusto Ribas, tem uma placa contando a história da Rua da Imperatriz, que depois foi mudada para 15 de Novembro, justamente pelo ocorrido, né, em que ninguém queria arrumar encrenca com os novos governantes da República. E daí aconteceram as modificações. E também novas homenagens. E Antônio da Silva Jardim, por ser um republicano na época, foi um dos homenageados aqui no município de Ponta Grossa. Ele dava praticamente o prolongamento da Augusto Ribas ali, que ela terminava ali embaixo, e daí já começava a Silva Jardim, Antônio Silva Jardim.
Deus vai me perguntar, mas ele não tinha envolvimento, o que ele era? Ele era um republicano. Então, Antônio Silva Jardim foi um dos republicanos. Ele era talvez o mais agressivo dos republicanos, né? Ele pregava a implantação da República com grande veemência. Inclusive tem um discurso histórico dele que aconteceu em 12 de agosto de 1888, na Academia de Ginástica da Sociedade Francesa, onde ele atacou com grande veemência, ficou famoso esse discurso, em 1888, contra o imperador Dom Pedro II. Diga-se de passagem, imperador tolerante, né? A família real brasileira tolerante, diferente das demais, era um absolutismo diferente. Tanto é que Marechal Deodoro gostava do imperador, só proclamou a República por outras variáveis que compuseram a ida dele ao Campo de Marte, lá fazer levantar a espada e proclamar a República, que não teve derramamento de sangue, até porque o imperador não era belicoso, né? Não era um cidadão de guerra, né? Tolerante, né? Aceitou a implantação, foi embora para a Inglaterra, não levou, não quis, quiseram dar dinheiro, mas ele não quis dinheiro. Assim, Dom Pedro II teve uma, assim, pelo menos eu faço uma avaliação boa de Dom Pedro II, faço uma avaliação boa. Ninguém é perfeito, né? Se a gente for ver, o ser humano não é perfeito. Mas a gente tem que encontrar pontos positivos, e eu acho que a gente encontra muitos pontos positivos em Dom Pedro II. Mas tudo culminava para o fim do absolutismo no mundo, né? Não era só no Brasil, e derrubam o Dom Pedro II. E esse artífice, um dos artífices, vou dizer que ele era importante na figura da República, mas pelo posicionamento dele, aquele posicionamento firme dele, que começa em 1888, esse discurso na Academia de Ginástica da Sociedade Francesa, ele passa a ser um dos expoentes da proclamação da República, ali da vontade de implantação da República no país, né? Ele era um advogado, ele era carioca, nascido em Capivari, no Rio de Janeiro. Ele vai para São Paulo estudar direito, mora com um amigo do curso de medicina, vai estudar na Faculdade do Largo de São Francisco, a mais famosa faculdade de direito do Brasil, se não a mais, uma das mais famosas, eu acredito que seja a mais famosa do curso de direito do Brasil, e no Largo de São Francisco ele se formou em direito. Era um bom escritor, tanto é que fazia jornalismo, né? Ele escrevia para veículos de comunicação, e ele ganhava dinheiro com literatura. Ele escrevia contos, ensaios e vendia isso. Tanto é que uma vez ele vendeu um ensaio, e ficou famoso isso, porque ele vendeu por 500 contos de réis, que era uma boa quantia, e disse: esse dinheiro é para derrubar o imperador, né? Vou aplicar na derrubada do imperador, 500 contos de réis, que era um dinheiro razoável. E ele gostava, obviamente, de política e queria participar da política, né? Foi expulso do Partido Republicano por justamente ser um radical. Ele era mais do que os republicanos, você tem uma ideia, né? Ele era agressivo. Tanto é que uma vez ele pegou um navio, isso em 1887, 88, pega um navio no Rio de Janeiro para querer ir para o norte, se não me engano, para Pernambuco, ou Rio Grande do Norte, e, coincidentemente, ele vai no navio e vai o Conde de, que era o marido da princesa Isabel. E, durante a viagem, a agressividade dele nas críticas ao Conde de e a toda a família real tomaram conta do navio. Então foi uma manifestação que ficou famosa, inclusive isso foi escrito nos vários relatos a respeito de Antônio Silva Jardim, e ele era, né, o cara que queria que o imperador fosse embora, que efetivamente o Brasil se tornasse uma república. Advogava em Santos, ele era abolicionista também, advogou muitos casos da abolição, ele advogava principalmente as pessoas de cor lá em Santos,
fez um bom trabalho como advogado, destacado advogado, competente advogado, bom jornalista, competente escritor, né? Ganhava dinheiro com isso, e ele ficou famoso, né? Por essa posição republicana, mas ao extremo. O que acontece? Em 1889, nós já sabemos a história, o Marechal Deodoro da Fonseca, em 15 de novembro, proclama a República. E, obviamente, está lá o Antônio Silva Jardim. Óbvio que política é política, quem ganha às vezes não leva, quem perde acaba levando, e nós já sabemos o que aconteceu. Muita gente ficou de fora do governo. Então, entra Rui Barbosa para fazer a Constituição de 91. Em 1889, ele assume, se não me engano, o Ministério da Justiça e passa a redigir a Constituição, que depois é votada em 1891, que é a primeira Constituição da República, que nós já falamos aqui, que fala que tem o início o foro privilegiado da República, que é criação do Rui Barbosa naquele momento. E ele fica de fora. Fica de fora, né? Parece que ele não queria, pelo radicalismo dele, pelas posições firmes que ele tinha, não só em relação ao Império, mas outras posições, tiram o Silva Jardim, né? Escanteiam o homem, põem o homem no canto, porque não é uma pessoa que nós gostaríamos de ter ao nosso lado no governo. E isso daí magoou muito o Silva Jardim. Havia uma expectativa de que ele ocupasse o ministério, de que tivesse uma posição melhor um pouco depois da proclamação da República, porque ele foi tido como um dos grandes artífices. Na verdade, quem proclamou a República não foi Deodoro. Vamos falar bem a verdade. Quem conspirou e montou tudo foi Benjamin Constant. Nós já falamos aqui no programa até a respeito da presença de Benjamin Constant. Uma figura polêmica, né? Não era o general, mas era quem mandava, quem articulava e quem fazia a coisa funcionar. E deixaram de fora o Antônio da Silva Jardim. Ele ficou magoado, tentou uma cadeira na Câmara, concorreu à eleição e perde no Rio de Janeiro. Ele vai para o Rio de Janeiro, sai candidato pela região de Capivari, lá onde ele morava, e pelo visto não foi bem interpretado. Não gostaram e não votaram. Ele ficou muito magoado, mas ainda já estava quando os mentores da proclamação da República o colocaram de lado, e ele resolve ir embora do Brasil. Eu acredito que ele tenha dito, olha, não dá mais, eu não vou ficar aqui, eu não quero ir embora, quero ir embora, e foi embora. Foi morar, se não me engano, na França ou na Inglaterra. Mas veja como é que é a vida, né? Em 1891, no dia 1º de julho de 1891, ele resolve ir para Nápoles, na Itália, para fazer uma visita em Nápoles, na Itália. E ele vai visitar o vulcão Vesúvio. E não há de ver que ele escorrega na boca do vulcão e caiu dentro do vulcão e, obviamente, veio a falecer. Então, um karma, né? Uma nuvem, uma verdadeira uruca, né? Ele não é premiado aqui, fez política, ajudou a proclamação, fez tudo, e foi colocado de lado, tenta uma eleição para deputado, perde a eleição, passa a mão em toda a família, filho, mulher, cachorro, papagaio, e vai morar na França ou na Inglaterra, não me recordo bem qual dos dois países, e num passeio. Isso foi logo em seguida, eu acho que 30, 60 dias depois que ele muda, porque ele perde a eleição em 90, se não me engano, 1890. Quando ele vai para morar, para fazer um passeio na Itália, em 1891, em 1º de julho de 1891, ele cai no vulcão Vesúvio. Tropeça numa pedra, acho que foi fazer ver como é que era a boca do vulcão e acaba escorregando e morre na Itália, na boca do vulcão Vesúvio. Então, você veja que curiosidade, né? O cidadão fica aqui no Brasil, né? Ajuda a proclamação da República,
tem uma expectativa de ocupar algum cargo no governo, né, por tudo que fez, é preterido, tenta um processo eleitoral, é preterido novamente, e daí vai embora para a Europa. E eu acho que foi em 1891, acho que em janeiro ou fevereiro ele foi morar nesse país, e 6 meses depois ele vai viajar e morre no vulcão Vesúvio. Então, olha a história do cidadão, né? Meio que um uruca, né? Que se comprasse um cerco, não crescia, né? Mas, pessoal, é uma história a mais que você sabe, ali da Rua Silva Jardim, que você conhece bem, que é a continuação da Rua dos Vereadores, e homenageada a Silva Jardim, né? Essa pessoa polêmica, né? Que foi preterida pelos republicanos e que acabou morrendo na boca de um vulcão. Nós vamos para um comercial rapidinho e depois a gente volta falando a respeito de política do dia a dia e mais notícias aí a respeito de Ponta Grossa. Oitava Expoflor, de 31 de agosto a 9 de setembro no Parque Ambiental de Ponta Grossa. Serão flores, árvores frutíferas, plantas ornamentais, orquídeas e artesanatos. Oitava Expoflor. Apoio CCR Rodonorte. Realização Rotary Clube de Ponta Grossa, Alagados. Viu quanto cabe na caixinha? China Inbox é comida de verdade. E vem mais do que você imagina. China Inbox. Saboroso. Estamos novamente aqui, programa Laroca Neto, na sua TV Vila Velha. Semana passada teve a notícia aí da injeção na economia do 13º dos aposentados. Queria falar um pouco a respeito do pessoal de mais de idade e falar um pouco a respeito de que nós vamos ter uma sociedade diferente. Já estamos tendo, né? Uma cidade, um povo com mais idade, está nascendo menos pessoas, as famílias estão ficando menores. Não sei se é por conta de uma propaganda que teve no passado, de conscientização de que muitos filhos, né, talvez não possam ser criados como deveriam, né, como seria o gosto das pessoas. Então a gente vê, quando a gente pega estatística e vê o comportamento da sociedade, a gente vê que na pirâmide os mais novos estão diminuindo e os mais velhos estão aumentando. E agora veio a notícia do que o INSS injeta mais de 530 milhões na economia, a região de Ponta Grossa recebendo em torno de 100 e poucos, só a cidade de Ponta Grossa, 100 e poucos milhões injetados na economia, fruto do 13º, né? E, assim, será que a gente tem o que comemorar efetivamente, né? A gente vê uma crise muito grande e uma preocupação, eu pelo menos tenho, uma preocupação muito grande com o pessoal de mais de idade e como as pessoas estão tratando, como as famílias estão tratando, como o poder público está tratando este assunto que é importante. E eu vou avisar vocês, o poder público não está se preocupando muito com essa questão de política pública para o pessoal de mais de idade. Enfim, a gente não está vendo nenhuma ação efetiva por parte do poder público para essa construção que está se desenhando de uma sociedade com mais idade, com pessoas vivendo com mais de 80 anos, com uma expectativa de mais de 70 anos de idade, 72, 73, me parece que é hoje no Brasil, né? Outro dia eu via na Austrália, 90 anos a expectativa de vida na Austrália, né? Aqui nós estamos com 72 ou 73, mas nós não estamos nos preparando para o que está se desenhando e que está aí para acontecer. Em 2030, nós vamos ter um grupo de pessoas com mais de 60 anos, né, que vai alcançar, né, esse grupo de 60 anos ou mais, vai alcançar o grupo com menos de 60 anos e vai se igualar. O que quer dizer isso? Nós vamos ter uma sociedade
com mais idade, uma sociedade mais experiente, né? E que vai precisar e vai ter uma outra realidade. Quando a gente fala em 530 milhões injetados na economia, será que é para divertimento? Será que é para uma família poder viajar de aposentados, poder fazer um passeio? Será que esses 530 milhões que vai ser injetado na economia no 13º é 100 e poucos milhões, somente em Ponta Grossa? É para o divertimento, é para uma viagem de lazer, é para comprar alguma coisa nova, pagar de entrada em um carro? Não sei, eu acho que não. Eu acho que é para comprar medicamento, eu acho que é para compensar essa fragilidade do Sistema Único de Saúde, né? É para pagar despesas, é para ajudar a família, porque muitas vezes a aposentadoria é tão somente a renda de toda a família, porque o desemprego está muito grande, às vezes o aposentado está arcando com a responsabilidade de dar de comer a família inteira, os seus filhos e às vezes até os netos. E a gente queria uma sociedade diferente, né? Que esses 530 bilhões que fossem injetados na economia e esses 100 e poucos milhões que fossem injetados fosse para fazer esse povo mais feliz, com uma viagem de lazer, de divertimento, nem que fosse uma semana. Tivesse a condição de repente, uma coisa nova, né? Comprar alguma coisa para melhorar a qualidade de vida, mas a gente sabe que não é para isso. Este dinheiro que vem e que vai ser injetado na economia, obviamente, é para pagar, muitas vezes, o perrengue que o povo aposentado está tendo. Então, nós temos que mudar esse pensamento nosso, porque nós também vamos ficar velhos. E eu quero ficar velho. Eu quero ficar velho. Quero ficar velho. Quero ficar velho, mas eu quero ficar velho consciente, com possibilidade de fazer alguma coisa, senão eu não quero ficar aqui. Eu não quero ficar aqui. Agora, nós temos que mudar e começar a respeitar mais o pessoal de mais idade. Nós estamos vendo um sofrimento muito grande das pessoas, um abandono das famílias, um abandono total do poder público. O poder público não está fazendo nada, pessoal. Estou falando aqui porque eu tenho pesquisado e o poder público não está fazendo absolutamente nada. Nada. A gente não vê uma política pública voltada para o pessoal de mais idade, nós não temos nada, nenhum, sabe, não tem um rumo ainda. Isso já está acontecendo, né? Poderíamos ter um planejamento e já está atuando nesta preparação para recepcionar uma sociedade de mais idade em 2030. Mas não, né? Nós não estamos preocupados com isso. Então a gente está vendo muito sofrimento do pessoal de mais idade. Nós estamos vendo um pessoal envelhecer, mas não com alegria. Não com alegria de estar vivo, de estar podendo. E eu vi um programa hoje de manhã sobre a Austrália, de dança, né, que as pessoas estavam dançando. Daí tinha um senhor de 70, outro de 80, outro de 60. Tinha até um pessoal, foi uma matéria até sobre o pessoal de mal de Parkinson, né, e falava disso, né? Mas eu não sei, eu não sei se eu estou brabo com o governo brasileiro, mas a gente vê lá, pelo menos a gente nota uma política pública diferente da nossa aqui, de um cuidado maior. Ele fala, um dos senhores que moram são 3 amigos que moram numa casa de repouso, né? Que havia o pagamento do sistema de saúde deles, quando a pessoa desembolsava o dinheiro, ele era reembolsado do valor que ele pagava para determinado tipo de produto. Não sei se tem isso no Brasil, acho que não tem. Então, o que nós estamos fazendo? E eu não vi discurso de político bem fundamentado sobre isso para resolver o problema. Nós temos pessoas, e eu estudei um pouco isso,
existe um indicador chamado AVD. É um indicador que diz a atividade de vida diária. E tem pessoas e pessoas. Né? Pessoas de mais idade que têm mal de Alzheimer, Parkinson, e que pode ter com 60 anos, 65 anos, e a AVD dele é baixo. A atividade de vida diária dele é baixo. Às vezes ele não pode escovar os dentes, às vezes ele não pode fazer a sua higiene pessoal na plenitude. Isso é tudo um indicador que determina. Então a gente pode ter pessoas com 80 anos na plenitude, no gozo da lucidez, da atividade de vida diária, e podemos ter um de 60 com uma atividade diária difícil, em função da natureza. Da natureza, porque é natural. Problema de saúde ou alguma coisa que o impeça. Por que eu estou falando isso, Laraca? Porque eu gostaria que os candidatos ao poder público, esses que vão entrar agora, que tivessem uma preocupação com algo que está batendo na nossa porta. Aliás, não está batendo, já entrou na nossa casa. E que passasse a cuidar das pessoas de mais idade, que tivessem políticas públicas. Por exemplo, uma pessoa que tem Alzheimer e que a família abandona, vai para onde? Existe instituição para cuidar dessa pessoa? Ah, mas tem que ficar com a família. Eu concordo que tenha que ficar com a família. E a responsabilidade é grande da família e ela tem que participar disso. Mas eu pergunto, o poder público, naqueles que não têm a cobertura familiar, ou que às vezes não têm filhos, tem pessoas que não tiveram filhos, quem vai cuidar dessas pessoas de mais idade? Existe um programa do governo, seja do Estado, da União, do município, para atender essas pessoas? Vocês fazem ideia de quantas mil pessoas com mais de 65 anos tem em Ponta Grossa? Eu vou dar um número para vocês. Tem 37 mil pessoas, 37 mil pessoas com mais de 65 anos, pessoal. Pessoas que estão na plenitude, como eu falei, do gozo, da qualidade de vida, e tem pessoas com dificuldade. E eu não vejo no poder público uma política pública voltada, eficiente. Tem quais aqui e ali, entidades que dizem que fazem isso, mas nós não temos uma política organizada para atender o pessoal de mais idade. Então, quando eu me deparo com uma notícia, INSS, eu fico pensando, né? É o dinheirinho que, de repente, vai custear, vai pagar as contas atrasadas, vai pagar uma luz que está atrasada. Eu queria tanto que esse dinheiro do 13º para as pessoas de mais idade fosse para um divertimento, para uma viagem, para curtir a vida, né? Trabalhou a vida inteira. Se esfalfou, porque trabalhar não é fácil. Todo mundo tem que gostar de trabalhar. Eu não gosto de trabalhar. Vou falar bem a verdade. O que eu queria era me divertir. Mas nós temos uma responsabilidade de trabalho, de labor, de ser laborioso. Mas eu cumpro com a minha obrigação. Faço o que eu tenho que fazer. Mas o próprio nome de trabalho já diz. Trabalha tripalho, instrumento de tortura, que ao longo do tempo foi praticado. Né? Primeiro era a escravidão, muda em 1700 e pouco, quando começa a se falar em emprego, né? Trabalho. Cai o absolutismo e a coisa começa a mudar. Mas o trabalho, né? Fim do trabalho, vindo o tão sonhado descanso da aposentadoria, não é um momento de festa, não é um momento de alegria. Por quê? Porque acaba tendo que arcar com uma série de despesas, arcar com a impossibilidade de oportunidade para os filhos, se preocupa com os netos, porque o país não está abrindo oportunidade de primeiro emprego. E essas pessoas sofrem de mais idade, porque gostariam que aqueles, né,
que o sosseguem, que vêm atrás, são os filhos, são os netos, têm qualidade de vida. E quando se deparam com isso, o que vão fazer? Vão ajudar. Vão ajudar. Se tem um filho passando necessidade, o pai não deixa. O pai vai atrás para ajudar. Nem que ele se sacrifique. Nem que aquele sacrifício seja caro. Eu canso de ver pais que fazem empréstimo consignado para poder ajudar um filho que está atravessando dificuldade. Então, uma das coisas que tem que ser tratado pela sociedade, pelo poder público e por esses candidatos que estão aí, é a questão das pessoas com mais idade, principalmente aqueles com AVD, atividade de vida diária baixo. Uma pessoa que não tenha família, que está sofrendo de uma doença degenerativa. Nós precisamos de um poder público, centros de convivência. Outro dia, há um tempo atrás, eu conversava com um rapaz muito consciente, ele é cabeleireiro, e ele falava da necessidade de se ter centros de convivência para idosos, e ele falou da creche do idoso. De um local onde pudesse levar o idoso pela manhã, lá por 7h30, né, e pudesse voltar a buscar ele às 6 horas. Ele não ficaria distante da família, né, ficaria próximo aos familiares, e ao mesmo tempo teria um local de permanência, porque nós temos que trabalhar, apesar de nós não gostarmos de trabalhar, nós temos que trabalhar. E hoje nós já vemos atestados médicos não mais de ter que levar o filho para o médico, mas de ter que levar o avô ou o pai a um especialista. E às vezes não tem quem leve, quem leva ou é o neto ou é o filho. Né? E daí, obviamente que esse atestado já demonstra de que mais do que preocupação com os jovens, que nós já temos, e já temos muitos mecanismos, Estatuto da Criança e do Adolescente, promotoria, né? Existe um cuidado especial, nós temos que transferir também este mesmo cuidado especial que nós não podemos abandonar com a criança, transferi-lo também para os adultos, para o pessoal de mais idade. Porque senão nós vamos ter dificuldade daqui para frente. E não estou falando só na questão de saúde, em tudo. Né? E a ideia dele foi muito boa. Né? Um centro de convivência que você leve a pessoa, que ele tenha atividade diária, que ele conviva com pessoas em que possa ser cuidado durante o dia. Né? E isso o poder público, eu não sei se tem em Ponta Grossa, eu não vi em Ponta Grossa. Mas nós precisamos de mais ações voltadas para esse público. Então, você que está me ouvindo, você que está assistindo o programa, vamos cobrar dos candidatos, dos políticos, uma postura diferente em relação ao pessoal de mais idade. Vamos cobrar, porque todos nós vamos envelhecer. Eu quero envelhecer, mas eu quero envelhecer sendo bem cuidado. Quero que alguém me cuide, quero que o poder público, eu pago imposto. Eu quero que o poder público dispense um pouco dessa atenção que ele tem também comigo, quando eu tiver mais idade. Um sistema único de saúde que me priorize. Um sistema de saúde que saiba que tem que ser rápido o meu atendimento quando eu tiver mais idade, porque senão eu morro. Se me der um AVC, eu morro. Então eu tenho que ser prevenido. Tem que ter uma medicina preventiva, um trabalho mais com geriatria, com especialistas em geriatria, com especialistas em todas as áreas para atender esse pessoal de mais idade. O que não dá é para ficar nós protelarmos aquilo que é inevitável, que é o aumento da idade das pessoas. Nós não precisamos mais de sala de aula, pessoal. Não precisamos de mais de sala de aula. Se você vê os indicadores, nós temos um problema de distribuição geográfica de escolas. Até brincava com uma professora que dizia que tinha que botar rodinha nas escolas para levar onde está a demanda. Então, você está nascendo menos pessoas, eu não vou ter a necessidade de tanta escola.
A variável das escolas é outra, é qualidade do ensino, a forma de transmitir o conhecimento. Mas o espaço tem. Mal cuidado, em algum caso, como no estadual está mal cuidado. Nós precisamos cuidar melhor das escolas. Mas o problema maior agora está na outra ponta, que é o pessoal de 60 anos ou mais. Precisa ter política pública de qualidade e precisa a sociedade mudar sua forma de pensar. Nós precisamos mudar, todos nós, sermos mais tolerantes, nós pensarmos um pouco no próximo e entender que nós vamos chegar nessa idade um dia. Que nós vamos e que nós queremos uma sociedade justa quando nós tivermos essa idade. Aliás, nós queremos que essa justiça aconteça agora, com os nossos pais, com os nossos avós, para que a gente aprimore isso quando chegar a nossa vez de sermos pessoas com mais de 60 anos, nós tenhamos um serviço de qualidade por parte do poder público. E aí, quando eu digo poder público, eu digo assistência social, previdência e saúde. Né? É o que nós vamos precisar. Agora, do jeito que está, não dá para ficar. É uma das solicitações que nós temos que fazer ao universo político. O que vocês vão fazer para as pessoas de mais idade? É uma cobrança que nós temos que fazer. É uma cobrança nossa, da sociedade, em relação não só ao poder público, mas em relação a todos nós. Uma atitude de respeito e, principalmente, de cuidarmos. Porque no momento em que uma pessoa não é útil, ela pode não ser útil, mas ela é importante. Ela nunca vai perder importância porque é humano. Porque é um ser humano que já deu sua contribuição e que agora merece cuidado, merece atenção e merece respeito. Isso vai ter que acontecer. Isso vai acontecer porque nós estamos envelhecendo. Agora, tem que ser rápido. O poder público tem que começar a dar resposta. Outro dia, eu gostei, até eu critico o governo, eu sou oposição ao prefeito Marcelo Rangel, mas eu gostei de um condomínio da terceira idade que foi montado pela Prolar, uma coisa de 25 ou 30 casas, mas que já é um começo. Já estão vendo que existe a necessidade de se pensar. E quando a gente diz pensar no pessoal de mais idade, é pensar em todos os sentidos. Todos os sentidos. Já na construção civil, quando se constrói uma residência, né? É a questão escolar, né? A manutenção da atividade dessas pessoas de mais idade. Entender que aposenta-se e com a situação da Previdência hoje, passa-se um tempo, essa pessoa tem que trabalhar novamente. E eu consumo o produto pensando qualidade, preço e participação social. Eu, quando vou comprar qualquer coisa, eu tenho um pensamento de qualidade, preço e participação social. Eu vou no Coseco comprar. Por quê? Porque eu vejo ali o atendimento de pessoas de mais idade sendo empregadas, a participação do deficiente físico, que participa da atividade laboral. E que a gente tem que entender que esse povo, que diz, já se aposentou, agora o velho quer voltar para o serviço. Pensa que ele quer voltar, ele volta porque pela necessidade, para comprar medicamento, que o poder público muitas vezes não cobra na totalidade. Às vezes é para atender da esposa que está precisando, para melhorar um pouco, para ter uma misturinha de uma carne na mesa, para melhorar a qualidade de vida. Daí ele tem que voltar para o mercado de trabalho, não porque ele queira, mas porque a situação o obriga a isso. Então, eu valorizo. Quando eu vou consumir produto, eu quero também, além de qualidade, preço, participação social. De gente que se preocupe com o próximo. De gente que entende que tem que haver um cuidado maior por parte das pessoas, não somente com a gente e com os nossos, mas com o coletivo também.
Então, vamos pensar um pouco, sociedade, e vamos começar a cobrar dessa classe política uma participação maior, uma preocupação maior com o pessoal de mais idade. Eles estão, infelizmente, abandonados pelo poder público. E quando eu falo poder público, eu falo de modo geral. Agora, nós podemos mudar esse estado de coisa. Se avizinha uma eleição, vamos começar a cobrar desses políticos qualidade de vida para o pessoal de mais idade. Qualidade de vida para todo mundo, mas em especial para o pessoal de mais idade. Então, essa notícia, ouvir chareira de 530 milhões, bom, vai entrar na economia. Mas queria eu que fosse para divertimento dessas pessoas que muito contribuíram para a construção desse país e que muitas vezes, depois da aposentadoria, ao invés do descanso, vem sofrimento e dor. Vamos para um comercial rapidinho e voltamos logo a seguir falando de outro tema e de algo relativo ao município de Ponta Grossa. Você confere na revista de Ponta a Ponta deste mês a tecnologia em favor dos serviços na construção civil. Como se fosse um guia da construção, você vai conhecer a Companhia da Obra, que lista uma série de prestadores para os serviços que você precisa em casa. O conforto e a qualidade de um hotel econômico. Hotel Lourdes completa um ano em Ponta Grossa, que já se destaca como um dos mais bem avaliados de toda a região. O novo time do Caramuru para a temporada 2018 da Superliga de Vôlei. Meta do time de Ponta Grossa na elite do esporte nacional é avançar para os playoffs. Especialistas debatem sobre a tecnologia nas eleições. Será que os avanços poderão contribuir para reduzir a corrupção? Especial de capa, Júnior Durski, o fundador do Grupo Madeiro. Ele nasceu em Prudentópolis, morou em Ponta Grossa e hoje é dono de uma das empresas que mais cresce no Brasil. Um passeio pela história militar nacional. Você vai conhecer os detalhes do Museu do 13 BIP, que traz objetos do Exército Brasileiro e da Segunda Guerra Mundial. Também disponível em realidade aumentada. O múltiplo talento de Beto Carlinhos, ator, artista plástico e escritor, que lançou seu 5º livro e já prepara sua 6ª publicação. Na seção Saúde, o tema são as doenças psicossomáticas, condição de difícil diagnóstico, em que a causa de dores ou distúrbios está na mente. O comércio paraguaio em prol do desenvolvimento turístico paranaense. Com produtos originais, lojas paraguaias investem para fomentar o turismo na região da Tríplice Fronteira. Tudo sobre a história da Ótica Diniz em Ponta Grossa. São 10 anos de história com a inauguração de mais uma loja. A cidade que é destaque nacional em saneamento básico. Investimentos em obras invisíveis garantem Ponta Grossa entre as 15 melhores do Brasil. E mais, as duas faces de Alorino Júnior, o Carmo e a Lourdes. Você vai conhecer mais sobre o humorista que, após fazer sucesso pela internet e com shows de stand-up, se destaca como empresário. Do outro lado, na de Ponta Agro. Agroleite, um dos principais eventos da pecuária leiteira no país, espera receber mais de 60 mil pessoas em agosto na região dos Campos Gerais. Uma reportagem especial sobre os 50 anos da Calpar, a maior fabricante de calcário agrícola do país. E como foi a Digital Agro, evento que revelou soluções e tendências tecnológicas para o agronegócio. Revista de Ponta a Ponta e de Ponta Agro, produtos do Grupo Barbieiro Comunicações. TV Vila Velha, canal 16. Boa noite, telespectador da TV Vila Velha. Estamos aqui no último bloco para falar um pouco a respeito do dia a dia. Nós falamos do pessoal de mais idade e eu queria falar de uma palestra que nós tivemos a semana passada. Queria enaltecer aqui o Núcleo de Prática Jurídica, a professora Melissa e toda a equipe. Foi feita uma palestra a respeito da Maria da Penha. E a gente viu ali o depoimento da delegada, doutora Cláudia Krieger, o depoimento do doutor Marcelo, promotor da 16ª Promotoria, aqui, que é responsável pela Maria da Penha. E nós sempre aprendendo, né? A vida é um eterno aprendizado.
E principalmente esse aprendizado com o conversar, com o falar, com o bate-papo, parece que ele fica mais gostoso e que a gente consegue recepcioná-lo melhor, né? Quando feito dessa forma, eu não digo simplista, mas coloquial, fácil de fazer. E eu fiquei gostando, eu já gostava da doutora Cláudia Krieger, nossa vizinha, a delegacia fica na frente de casa, a gente vê o trabalho dela e da sua equipe, a vontade que ela tem no desempenho da sua tarefa, o gosto que ela tem. E ela veio na palestra só enaltecer já o trabalho que eles fazem aqui em Ponta Grossa e que muitas vezes não é observado pela sociedade. Nós, nessa palestra, a gente viu o posicionamento e uma crítica à sociedade marxista, que sempre perdurou aqui no nosso país, principalmente em determinadas regiões, né? A gente vê ainda presente o marxismo, ainda, apesar de toda a divulgação, apesar de todas as críticas, ainda presente no nosso dia a dia. E eu gostei muito de ver que essa responsabilidade está colocada nas mãos de duas pessoas competentíssimas e com boa vontade. Tanto a doutora Cláudia como o doutor Marcelo demonstraram conhecimento, né, vontade de trabalhar, né, e sabem ser, né, que é aquelas três variáveis, sabe agir, tem conhecimento técnico e sabe ser, sabe se comportar. Então, é uma confiança que dá a todos do desempenho da tarefa feita de forma correta. Agora, os números são alarmantes. Do número de mulheres agredidas, e a gente mora na frente da delegacia da mulher, e conversávamos em casa que a gente viu aumentar o número de mulheres que batem a porta da delegacia para suas reclamações e obviamente, para pedido de diligência e de proteção. E os números são... Diz que 30% apenas a ponta do iceberg é que aparece. 70% fica embaixo d'água. A gente não consegue ver. Então, quando a gente fala em estatística sobre Maria da Penha, agressão à mulher, a gente está falando de 30%. 70% não aparece. Ou pelo medo que a mulher tem de fazer a denúncia, ou pela situação, né, muitas vezes construída no casamento, onde a mulher passa a ser dona de casa, cuidar dos filhos, sem mecanismo de defesa, acaba se dedicando ao casamento e quando ocorre a separação e quando ocorrem as agressões, ela tem pouco mecanismo de defesa. Às vezes não tem nem para onde ir, porque às vezes nem a família protege. E tem um velho ditadinho tosco que diz que em briga de casal não se mete a colher. E não é por aí o caminho, né? O que ficou explícito ali na palestra dos dois foi de que nós devemos sim participar disso, nós devemos sim ter responsabilidade sobre isso. E cada vez que a gente vê uma agressão, e cada vez que nós presenciarmos isso, nós não podemos ser omissos e sim sermos protagonistas. Ir lá denunciar. Se você não quer aparecer, der o número 180. Se você não quer aparecer porque tem medo, ou de repente uma represália e tudo, faça a tua denúncia. Liga para o 180 e faz a denúncia e, de repente, você pode estar evitando uma situação como aquela que aconteceu em Guarapuava, que a mulher foi jogada, ou aquela de Curitiba, que também foi jogada pela janela do 3º andar. E poderiam ter sido evitadas se, na época, as pessoas que presenciaram aquilo fizessem a denúncia e, como eu falei, poderia ter sido anônima. O 180 é especificamente para isso. Então, qual é a pedida da delegada e do promotor? De que nós devemos, sim, denunciar quando a gente tiver
ou o conhecimento, ou presenciando um caso de agressão à mulher. O que não dá é para ficar essa situação que está acontecendo hoje. E por que eu estou falando no assunto? Nós acabamos de falar de política pública para falta para o idoso. A mesma coisa acontece com a mulher. A falta de política pública é cobrar daqueles que vão governar, daqueles que vão legislar, uma postura em relação a este tipo de assunto. O que acontece? A mulher muitas vezes é agredida. Vai para a delegacia da queixa. O marido ameaça. Pega-se uma medida protetiva. Então, não pode chegar a 500 metros próximos da mulher. O promotor cumpre seu papel, né? Denuncia, faz lá o processo, encaminha, faz tudo o que tem que ser feito. E depois? Cadê a política pública para acomodação dessa mulher? Seja no mercado de trabalho, porque o que elas fazem? Elas saem de casas, muitas vezes agredidas, abandonam a casa, carregam os filhos, porque mãe é mãe, ela não vai deixar um filho para trás, e acabam passando muitas vezes necessidade para não ter onde ir. Se não é uma ação da iniciativa privada, de pessoas de bom coração, que eles não gostam que a gente fale, e eu vou respeitar isso, mas tem um grupo de pessoas que tem 14 casas lares aqui em Ponta Grossa para recepcionar essas mulheres de agressão. Elas não têm para onde ir, vão para essa casa. São 14 só, mas nós estamos falando de um número muito grande de mulheres. Então o que acontece? A mulher é agredida, ela vai, faz, tem a queixa recepcionada, a delegada é eficiente, é capacitada, o Ministério Público faz o seu papel, só que não esgota ali. Nós temos que ter uma política pública a posterior. Aquela que não tem casa tem que ter uma acomodação, aquela que não tem emprego vai ter que ser colocada novamente no mercado de trabalho, tem que ver a situação dos filhos. E daí eu pergunto, cadê a política pública? No mesmo caso que eu acabei de falar das pessoas de mais idade, cadê a política pública pro pós-medida protetiva? E isso não é responsabilidade da delegada de polícia, e isso não é responsabilidade do Ministério Público, isso é responsabilidade do Executivo. E quando eu falo Executivo, eu falo União, Estado e Município. Nós não temos política pública para isso. Nós não temos. A mulher sai de lá, agredida, vai, faz a medida protetiva e às vezes ela volta para casa porque ela vê um filho passando necessidade. Ela sabe que ela sai, às vezes não encontra emprego, às vezes ela encontra emprego, o marido vai lá perturbar, faz com que ela perca o emprego, porque machista, gente assim é duro. E isto faz com que o quê? Ela não tenha mecanismo de defesa, porque ao longo do tempo, e aí que eu digo, a gente tem que educar as filhas e os filhos para não ser machista, e para que as filhas construam independência econômica, que estudem, que trabalhem, que não fiquem só dependendo do casamento. Porque às vezes abandona tudo para ficar com o maridão vira tudo aquilo que não presta, e daí a dificuldade de dar de comer os filhos, né? O sofrimento, dor, e como não tem mecanismo de defesa, fica atrelado a um casamento que não está lhe fazendo feliz, e muito menos a família feliz. Então, é para você pensar o que você tem que cobrar dos políticos. Eu já falei da questão dos idosos, e eu estou falando agora da questão das mulheres. Mulher não é para ficar esquentando a barriga no fogão, esfriando no tanque. A responsabilidade tem que ser dos dois na construção. E você tem que estimular a tua mulher a trabalhar,
estimular com a mulher, ajudá-la, porque é duro para a mulher. A mulher tem carga tripla ou quádrupla, muitas vezes. É mãe, é esposa, é cozinheira de casa, e com todas as responsabilidades. Jornada tripla ou quádrupla. E você tem que ajudar para que ela consiga poder construir a sua independência econômica, para não ter que depender do maridão. Eu garanto que a coisa vai ficar mais equilibrada e talvez o romance seja bom para o romance, para a manutenção de um casamento com os ingredientes de felicidade, de alegria, de cumplicidade. Agora, o que não dá é para esta omissão do poder público para aquelas que precisam. Porque você não vê a mulher que tem uma profissão. Normalmente a gente vê ali na delegacia da mulher um pessoal de menor poder aquisitivo. São as que mais sofrem. Não tem mecanismo de defesa, largaram do ensino porque o maridão não gostava que estudasse, te assume, não sei o que lá, fica em casa, não se prepararam para o mundo. E daí, quando se deparam com uma situação como essa, vão sofrer e vão fazer os filhos sofrer. Então, nós precisamos de uma política pública também com relação a Maria da Penha, não ficar só na lei e na medida protetiva, porque não se esgota ali. A vida continua. E nós precisamos de um trabalho pós-medida protetiva. Nós precisamos de uma política pública. Eu queria até enaltecer aqui um trabalho da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professora de Direito, que está desenvolvendo um trabalho. Eu queria até lembrar o nome da professora, mas eu ando com a memória ficando velho, pessoal, estou esquecendo. Inclusive foi professora de Direito da minha filha, eu vou lembrar e vou trazer o nome, porque é muito bom isso. Ela está desenvolvendo um trabalho no Núcleo de Prática Jurídica da UEPG, um trabalho voltado para Maria da Penha, para justamente fazer o acompanhamento do pós-medida protetiva. Mas tinha que ser um programa governamental, não é uma matéria da universidade ali. Eu acho que o embrião está ali. De repente, consolidar aquilo, trazer aquilo, ampliar aquilo e fazer um encaminhamento. Essas mulheres precisam de ajuda, porque senão elas vão voltar para casa, se elas não tiverem oportunidade, vão ficar completamente decepcionadas com a sociedade, vão voltar para os seus maridos e vão viver uma vida de sofrimento e dor, porque ela não vai admitir que um filho seu passe necessidade. E ela é capaz de se anular por um filho e voltar a morar com aqueles malandros, com aqueles sem vergonha, em função de uma necessidade maior, que é o sentido materno da mulher. Então, nós precisamos, sim, de políticas públicas, não só para idoso, não só para criança, mas, enfim, aonde se mostrar necessária uma política pública, como é necessário agora no caso da Maria da Penha. Não se esgota com medida protetiva. Nós precisamos de mais. E, para isso, depende do poder público. Senhor prefeito municipal, senhora governadora, senhor presidente da República, vocês têm uma missão. Infelizmente, vocês não estão atendendo a contento esta missão que foi lhes dada lá atrás, com relação aos idosos e com relação a Maria da Penha. E, infelizmente, não tomaram nenhuma providência. Vamos ver. Não falta oportunidade, vocês ainda têm tempo para isso. Então vamos correr atrás e você, eleitor, comece a cobrar políticas públicas dos seus eleitos e daqueles que você vai confiar. Pergunta para o teu eleitor qual é a proposta que ele tem para o idoso, qual é a proposta que ele tem para a mulher, no caso da Maria da Penha, posterior à medida protetiva. Enfim, você tem que se aculturar e poder fundamentar o teu voto, fazer a escolha correta, porque problema nós temos bastante. Agora, a solução vai vir com esses políticos que serão eleitos por você, eleitor. E isso
depende de uma fundamentação e de um bom voto. Eu confio em você. Um grande abraço e até a semana que vem.